Boa noite, queridos ouvintes desse canal, e a paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos em Cristo Jesus. O presbítero Jurandir Coutinho, trazendo aqui uma mensagem, aos nossos corações, que o Espírito assim tem gerado no meu coração, e eu quero divulgar para os meus irmãos, não é só para mim a palavra, mas divulgando aos corações dos meus amados irmãos. Terminei de chegar agora do culto doutrinário, graças a Deus, uma palavra boa, edificante, gostei muito da palavra, da mensagem, para a glória do nome de Jesus, que foi ensinada ali no livro de Salmo 33, do capítulo 1 em diante, até o 7. Amém? Aqui na Assembleia de Deus, do Jardim Eldorado, aqui em Salvador, no município de Simões Filhos. Hoje é dia 26 de setembro de 2023. Irmãos, eu quero deixar uma mensagem para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías 61, número 61. Isaías de número 61. Só um versículo para os nossos corações, para a glória do nome de Jesus. A mensagem diz dessa forma: que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e os quebrantados de espírito, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Graças a Deus, irmão, nós temos como base, aqui dentro das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar, nos libertar, do pecado, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, irmãos, somente o Senhor Jesus Cristo, poderia nos livrar da condenação eterna, através do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, tem um exemplo muito edificante, que o Senhor Jesus, após, aleluia, o início do teu ministério, foi pregando a palavra de Deus, caminhando em vários lugares, curando vidas, libertando de espírito imundo, Então nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. E nós, irmãos, precisamos colocar em prática, o ministério, do evangelismo, seja pastores, seja evangelista, seja presbítero, seja diáconos, não importa a tua posição eclesiástica, mas, nós percebemos que o caminho da salvação é para todos. E nós fomos chamados, escolhidos
para ir pregar o evangelho. Infelizmente, muitos hoje que se encontram na tribuna, que se encontram na nave da igreja, não faz. Não vai ao campo missionários. Porque campo missionários não precisa ser na África, não precisa ser nos Estados Unidos, na Europa. O campo missionário está aí, no teu bairro, teus vizinhos, os teus amigos de trabalho. Você é um missionário, eu sou um missionário. Porque nós temos estivemos aqui na terra, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se manifestou em carne, que teve o nome de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que nós temos feito, irmão? Irmãos, ontem, uma pessoa, após a consagração, uma pessoa foi ali, terminou a consagração, esteve ali na cidade baixa e na cidade alta, evangelizando o Pelourinho, caminhando, entregando panfleto. E essa pessoa, irmãos, né, já saiu daqui pregando dentro do ônibus, tanto na ida como na volta. E essa pessoa entrou, porque o Pelourinho tem vários tipos de repartição, dizendo assim, mas tinha uma repartição ali que só tinha ali pessoas de um lado direito, lado esquerdo, pessoas ali com problemas, muitos viciados, só viciados de droga, no alcoolismo, vários tipos de pessoas ali. E quando esse irmão contemplou aquilo, não é que ele ficou desesperado, mas o coração dessa pessoa derreteu. De ver ali aquelas pessoas, mais de 50 ou 60 pessoas, se não for umas 100, muita gente mesmo, tudo sentado, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Só deixou a rua livre, que ali é o Pelourinho, né? E tinha ali, graças a Deus, uma comitiva ali fazendo culto. Chegou ali e esse irmão começou a evangelizar. Um se chama até Jonas, pediu oração a esse irmão. Tanta gente precisando de uma palavra. Cadê a igreja? Cadê os irmãos? Irmãos, muitos hoje estão na igreja olhando para a posição, querendo ser, e nós não somos nada. Nós fomos chamados para dar frutos, e fruto com perseverança, mas muito de nós não querem, estão ali ocupando lugar, querendo ser pastor, querendo ser isso, querendo ser aquilo, e as vidas estão lá fora, como essa pessoa viu, e entristeceu, ficou triste de ver centenas de pessoas dizendo assim, dezenas de pessoas, eu não sei se chegou a centena, mas tinha dezenas de pessoas, tudo
tudo ali sentado, mas tudo pessoas oprimidas nas trevas. E muitos de nós estão ali com a nossa melhor roupa, com o nosso melhor perfume, no que não é proibido, numa tribuna ou na nave da igreja, e não faz é nada. Como que você vai chegar diante de Deus com a mão vazia? Deus te deu algo e tivemos exemplo. Jesus Cristo, que foi pisado, caluniado, chamado até de mentiroso, cuspido, chicoteado, levou uma coroa de espinho, foi pregado num madeiro e levantado, sem ter culpa nenhuma, pelo meu pecado e pelo teu pecado. E o que você tem feito por ele? O que você tem feito para o reino de Deus? Então, irmão, vamos arregaçar nossa manga. Eu fiquei muito preocupado dessa pessoa, né, ter saído da consagração e ter ido lá para a Cidade Baixa, apanhou o elevador Lacerda e pregou a palavra no Pelourinho e viu essa situação. Pessoas sedentas, pedindo socorro, e não tem um, graças a Deus, que tinha lá algumas irmãs, com a mesa lá no meio, né, e pregando a palavra de Deus. E esse irmão estava evangelizando com folheto e alguns pedindo oração. Tá vendo? Então, irmãos, Deus me deu o Espírito dele, não foi para mim ficar de braço cruzado, não foi para mim invejar meus irmãos, não foi para mim pisar nos meus irmãos, não foi para mim apedrejar meus irmãos, caluniar meus irmãos. Deus me deu do teu Espírito e deu a você para que nós iremos e demos fruto para o reino de Deus. As vidas que estão aí, oprimidas. Se você não pode ir no Pelourinho, visita o teu bairro, visite outro lugar. Porque muitos de nós se enchem de trabalho e diz que não tem tempo. Vai quando quer. Não é assim não, irmãos. Se você pensa assim, você está enganado. Ah, eu não posso largar meu trabalho. Tudo bem, concordo. Mas Deus te dá um dia para você poder fazer a obra dele. E você tem feito? Esse dia que Deus te dá, você vai? Difícil, irmão. Os ímpios estão aí, ó, né? A idolatria. Amanhã é um dia. As trevas estão trabalhando já, ó, né? Já uns 5 dias atrás para o dia da manhã, né? Eu não prego religião, prego Jesus Cristo, que ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. O ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Ele veio para dar vida, e a vida com abundância. Então, muitos estão aí, ó, amanhã, né? Que eu estou ouvindo aqui na televisão, dias, preparando já, né? Aleluia, diante do altar de Baal, né? Aquelas comidas doces para oferecer às crianças. Por isso que a Bíblia diz que as trevas, ela é mais prudente do que a própria luz, né? Porque as trevas se prepara. E você, que é filho do rei, que tem o nome escrito no livro da vida, que é lavado através do sangue de Jesus, o que você tem feito? Hein? O que você tem feito? Então faça. Porque Deus vai requerer, tanto de mim como de você.
Ele vai requerer. Então, irmão, nós como servo de Deus, temos que procurarmos pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. Olha essa pessoa, quando viu aquela situação, o coração derreteu, o coração gemeu, de tanta gente ali oprimida na mão de Satanás. Oprimido, né? Louvo a Deus pela vida desse irmão, que Deus continua abençoando ele. E eu quero ser exemplo também, para a glória do nome de Jesus. Então, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jeová, ele está sobre mim, sobre ti. Porque Jesus, antes de subir ao céu, no livro de Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao 20, ele soprou do teu espírito ao homem e disse: recebei do Espírito Santo. E soprou. E ele nos deu do teu espírito, né? Ainda que você não é batizado, não fala nova língua, mas desde o momento que você levantou a mão e confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo se aposta de você. Você tem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então faça a obra de Deus. Pregue a palavra de Deus, né? Que lá no livro de Mateus 28 diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Amém? Então, irmão, quero deixar essa mensagem, né? Ore pelas crianças, né, irmão? Ore por cada criança. Não é só a minha e a tua, não. Ore pelas crianças na face da terra, nos 4 cantos deste planeta, para que Deus guarde, né, da idolatria, do esse veneno maligno, né? Aleluia, que é oferecido a Satanás, né? Aleluia. Então ore por todas as crianças na face da terra. E você que ainda que não aceitou Jesus, levante as tuas mãos e confessa a Ele como único suficiente Salvador. E diz: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, assina o meu nome no livro da vida e procure uma igreja evangélica. Amém? Só até aqui que o Senhor me deu. Peço aos irmãos que ore pelo presbítero Jurandir Coutinho e ore também pela minha esposa, a missionária Mari. Amém? Ore pela missionária Mari, louvado seja Deus, para que o Senhor possa nos ajudar, né, nesta caminhada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus possa se abençoar a igreja em nome do Senhor Jesus.